E aí, galera do Bike Tribe, aqui é a Vivi Faveri, atual campeã brasileira de mountain bike maratona, e essa é uma entrevista exclusiva para vocês. Fale um pouco sobre sua carreira. Como uma executiva de marketing conseguiu se destacar tão rápido em um esporte tão duro? Bom, eu sou de São Paulo, capital, nascida e crescida lá, sou formada em publicidade e propaganda e eu só fui descobrir a mountain bike com 25 anos, quando eu estava infeliz com a minha carreira, não estava gostando, não estava me sentindo completa com o rumo das coisas, com o que eu sempre tinha planejado para minha vida. E numa necessidade super pessoal de altos questionamentos, eu resgatei um desejo, uma vontade desde quando eu era pequena, que era de ser atleta. Eu já praticava corrida de rua com uma assessoria esportiva em São Paulo. Aí foi conversando com os técnicos lá da assessoria que eles me instigaram a comprar uma bicicleta. E aí, com uma graninha que eu tinha, eu consegui comprar uma bikezinha um pouco melhor daquela velhinha que eu tinha. E foi o suficiente para eu ser convidada para fazer corrida de aventura. Porque toda equipe de corrida de aventura geralmente precisa de uma mulher na equipe. Geralmente é dupla mista ou 3 homens e uma mulher. E como eu corria bem, né, por causa desse hobby que eu tinha, que era a corrida a pé, eles me chamaram para competir. E no começo eu não sabia nada de bike, eu subi nessa bike nova que eu tinha comprado, mas eu mal sabia mexer nela, mal sabia usar as marchas, não sabia qual eram as vantagens, por exemplo, de um freio a disco. Eu tinha, mas eu não sabia muito bem como usar. Mas na minha primeira corrida de aventura eu já me apaixonei pelo esporte, a equipe também gostou de mim, a que tinha me chamado para correr, e nisso a gente acabou fazendo outras corridas juntos. E daí, para eu melhorar na corrida de aventura, na parte de bike, eu me inscrevi numa corrida de mountain bike e fui fazer sem o mínimo preparo. E foi uma das provas mais duras até que eu já fiz, era o Haka Mountain Bike, uma prova de 4 dias. E aí, perante os desafios que eu tive, porque eu não consegui, assim, tinha que subir serra, tinha que andar na trilha, e eu não sabia fazer nada disso. Eu empurrei muito a bike nas trilhas, eu nunca tinha andado em trilha nem a pé, então foi um super desafio. E quando acabou a prova, eu estava convicta que eu queria aprender a dominar a bicicleta. E foi quando eu conheci a minha treinadora Adriana Nascimento. E, enfim, foi tudo muito rápido. Minha primeira corrida de aventura foi em 2011. Essa prova foi em meados de 2011. E aí, em fevereiro de 2012, foi quando eu comecei a treinar com a Adriana. E realmente mergulhei de cabeça no mountain bike, até parei de correr. Enfim, me encontrei, né? Essa é a verdade. A verdade é que quando o mountain bike entrou na minha vida, foi como se eu tivesse encontrado algo que eu estava sempre procurando, que era uma ferramenta de usar meu potencial, de me desenvolver. Então, eu que era uma pessoa que não era muito agilizada, eu não sabia focar em um projeto, de repente o mountain bike me ensinou essas coisas, me ensinou a ter um foco, me ensinou a me desenvolver agilidade, me ensinou a usar o meu potencial, a usar minha força, a usar minha agressividade. Isso me encantou de uma forma que foi muito fácil eu mergulhar nesse universo. E quando eu mergulhei no mountain bike, todo final de semana eu só queria saber de andar de bicicleta. Não era um desafio tão grande acordar de madrugada para treinar na USP em São Paulo, porque era uma coisa que me trazia tantos benefícios que eu não abri mão. Foi ao contrário, eu me envolvi de cabeça, corpo e alma. E eu diria que foi assim que eu cheguei onde eu estou hoje tão rápido. Né? Aos 25 anos eu comecei, agora eu estou com 30, no meu quinto ano no mountain bike, já competindo internacionalmente, participando de World Cups, faço parte de uma equipe alemã, fui campeã brasileira no passado, porque eu acho que meu processo foi rápido por causa desse envolvimento pessoal que o esporte, que eu tive com o esporte, né? Esse desenvolvimento como ser humano, muito além de só o lado atleta, só o lado esportivo. Foi o conjunto da obra. E como uma executiva de marketing conseguiu se destacar tão rápido em um esporte tão duro, eu diria que quando eu estava trabalhando no marketing, né, até dezembro do ano passado, tinha uma troca muito grande do lado atleta com o lado executiva.
Então uma coisa agregava muito a outra. Tinham muitas coisas do escritório e do ambiente corporativo e dos contatos e do marketing e dos fundamentos de marketing que agregaram para minha carreira de atleta. Tanto é que hoje vocês veem que eu tenho as redes sociais, eu me comunico, eu tô com um boletim na Rádio Jovem Pan. Isso tudo veio por causa da minha experiência com o marketing. Então uma coisa somou muito a outra. E também trabalho em equipe, ter uma rotina eficiente. Então uma coisa agregou muito a outra. Mas realmente eu diria que eu sou muito mais feliz hoje, que eu sou 100% dedicada ao esporte e aos meus próprios projetos de marketing. Então acho que esse é o sonho, né, de uma marqueteira atleta. Como uma pessoa comum, um atleta amador pode conciliar trabalho, família e ainda competir provas de mountain bike? É possível? Olha, é possível sim, mas quando você aceita que você não vai estar 100% em tudo, em todos os lugares, né? Então, você tem que aprender a conviver com as perdas. Então, vai ter dia que você vai perder um treino, você vai ter que adaptar um treino, vai ter um dia que você vai perder um encontro com seus amigos e vai ser dolorido, vai ter um dia que você não vai estar presente no momento de família. Então, você tem que conseguir determinar quais são as suas prioridades, equilibrando os pratinhos e ver o que dá para abrir mão em certos momentos. Então, com certeza, nesse período que eu estava trabalhando como executiva de marketing e treinando muito para o brasileiro, para as competições lá de fora que eu fiz ano passado, não foi nada fácil, não é um período fácil. Você tem que querer muito, você tem que ter uma vontade profunda de fazer tudo e lidar com essas perdas. Você não vai estar 100% sempre. E ainda com o apoio da família e dos amigos, com o entendimento deles, facilita um pouco. Não é sempre que eles entendem, então é difícil, você tem que querer muito, então é muito pessoal. Foi assim que eu consegui, eu quis muito. Você é uma especialista em provas de longa distância. A maioria das provas do Brasil são maratonas entre 35 e 50 quilômetros. Como deve ser a preparação para provas como essas? Bom, a preparação para uma prova longa e para uma prova curta, né, até de maratona para XCO, não é tão diferente, porque o fundamento do preparo para o mountain bike é o trabalho de intensidade, de potência e força. E tanto é que hoje em dia as atletas campeãs mundiais de mountain bike e maratona, elas são o top a elite máxima do XCO também. Então ano passado a Gonrita, que é uma figura super reconhecida, uma super atleta de XCO, ela era campeã mundial de maratona. No ano anterior era a Annika Langvard, que é a atual campeã de XCO. E esse ano quem ganhou maratona foi a Yolanda Neff, que também é uma super atleta de XCO. Então, você vê o quanto o preparo para a prova curta, para o cross country olímpico, é importante para uma prova de maratona. E então, o atleta brasileiro, o atleta amador que treina para provas curtas e vai fazer uma prova longa, se ele estiver fazendo um bom trabalho de intensidade, os intervalados, se ele tiver um bom condicionamento físico para isso, o que ele vai precisar é fazer um bom polimento para a prova longa. Então ele vai ter que entender quantas horas ele vai passar em cima da bike, qual que é o perfil, se é subida com serra longa ou se é mais plano, se são várias subidas curtas com acúmulo alto de altimetria, e aí ele vai ter que dar um foco para os treinos de intensidade dentro dessa característica. E então acho que essa é a dica aí para quem faz prova mais curta e vai fazer prova longa. Um bom treinador ajuda muito, é super importante, eu recomendo você ter um acompanhamento de um profissional. Quais equipamentos fundamentais para uma prova longa? Bike, ferramentas, peças de reposição, o que você não dispensa no bolso do seu uniforme? Para uma prova longa, eu não dispenso do bolso do meu uniforme um gel extra, uma alimentação extra. De repente, se a prova for muito longa, eu levo até 2 extras no bolso, por mais que seja um pezinho extra. Eu acho que vale a pena porque é comum
de às vezes você vai puxar alguma coisa do bolso e cai, a sua comida cai alguma coisa e você não quer parar, voltar para pegar. Então acho que esse é o meu segredo. Fora isso, para uma prova longa é fundamental você ter uma boa mochila de hidratação ou um bom sistema de apoio. Então tem que ter uma pessoa que vai conseguir estar nos pontos de apoio e te dar o que você precisa. E se você não puder contar com isso, como já no passado diversas vezes eu não tive apoio, eu usei uma mochila de hidratação com tudo que eu precisava. Fora isso, a bike tem que estar sempre impecável, ela tem que estar preparada para a prova. Eu sempre verifico todos os apertos de parafusos da minha bike antes de competir. O pneu, eu sempre confiro se não tem nenhum rasgo, se não tem nenhum furinho que pode comprometer a minha prova. O líquido selante dentro do pneu tem que estar completo, sempre verifico se isso está em dia. A suspensão, calibragem da suspensão, de acordo com o tipo de trilha que eu vou enfrentar. A corrente em bom estado. E o bike fit, né? Para uma prova longa é super importante você estar com a bike ajustada para não você economizar energia com as dores, né? Para você ter o mínimo de dores e desconforto possível. Eu sempre levo comigo uma ferramenta de reparo, né? Uma multi-tool, uma chave. Eu levo o CO2, eu levo aquela minhoquinha de consertar pneu, isso é muito útil, recomendo vocês terem. E a gancheira da bike, porque se ela quebra, você simplesmente está no meio do nada e azar o seu, né? Então eu prefiro levar a gancheira, mesmo que vá levar tempo para consertar, pelo menos eu consigo terminar o pedal, terminar a prova e chegar até o fim. Numa prova de maratona, qual a melhor relação? Uma ou duas coroas? Qual você utiliza e em qual situação usar 10 ou 20 velocidades? Numa prova de maratona, é muito bom você ter o máximo de velocidades possíveis, para você poder pedalar forte nas subidas e conseguir manter um pedal nos trechos mais de descida e nos planos, né? Então, para você que é atleta amador, eu acho que um bom investimento seria em duas coroas mesmo, nem iria para uma coroa só. Mas, se você prefere usar uma coroa, tem uma boa notícia que é o novo sistema da SRAM, que tem 12 velocidades atrás. É o SRAM Eagle. E é um sistema, inclusive, que eu tô louca para testar. Eu acho que vai ser muito bom, porque vai manter uma leveza e te dá mais opções de marcha. Hoje em dia, eu uso o XX1, e eu tenho 11 velocidades na minha bike e eu vario a frente, a coroa da frente. Para determinadas provas eu uso a coroa 30 e determinadas provas eu uso a coroa 32. E aí vai depender de cada prova, qual a característica de cada prova. Então, se você está familiarizado, por exemplo, com o Big Biker, eu usaria uma coroa 32, porque tem muitos trechos de descida que eu quero manter o pedal, não quero perder pedal, quero ganhar velocidade e muito estradão em plano, né? E as subidas não são tão íngremes. Mas para uma prova, por exemplo, como o Desafio da Mantiqueira, que é uma prova com muita subida íngreme em trilha, o 32 pesa para mim. E aí eu escolho uma coroa 30. E para quem tem curiosidade, no Mundial de Maratona eu usei coroa 30 e no Mundial de XCO esse ano, lá em Novi Mesto, na República Tcheca, eu até usaria uma coroa 28 se eu voltasse lá, porque eu não tinha muita subida e tinha atletas usando coroa 28, porque você não vai usar marcha mais pesada num circuito tão duro. Então é pessoal, varia de cada prova e varia também do seu estilo de pedalada. A alimentação numa prova de maratona é diferente de uma prova de XCO? O que você recomenda para antes, durante e depois? Bom, primeira pergunta, sim. A alimentação de XCO é completamente diferente da alimentação de maratona, porque numa prova curta como o XCO, a gente precisa de carboidrato de fácil absorção, de gel e isotônico, é só isso. E numa prova de maratona, que vai durar várias horas, você em algum momento vai precisar inserir proteína, você precisa mudar a fonte de carboidrato para o seu organismo não enjoar e continuar absorvendo e você poder continuar tendo performance. Então, o que eu recomendo para antes da prova? Eu recomendo um cuidado no dia a dia, todos os dias ter uma alimentação balanceada, cheia de nutrientes.
sempre se hidratando. Não adianta só se hidratar nas vésperas da prova, você tem que estar sempre bem hidratado, sempre bem alimentado. E tem o famoso carbo load, né? Você come um macarrãozinho na véspera da prova. Então, geralmente, se a prova é domingo, eu como na sexta-feira, não deixo para o sábado, deixo já o corpo já absorver isso um pouco antes. E durante a prova, eu tenho uma regrinha muito boa que a minha nutricionista Patrícia Bertolucci me ensinou, que a alimentação é um ciclo de 3 em 3 horas, a alimentação. Então, nesse ciclo de 3 em 3 horas, na primeira hora eu bebo água, na segunda hora eu faço a ingestão de carboidrato e isotônico, e na terceira hora eu insiro a proteína, também sempre bebendo água junto. E aí, quando encerrou esse ciclo de 3 horas, eu inicio um novo ciclo de 3 horas, no qual vai ser isotônico, carboidrato e proteína de novo. E assim vai o ciclo de 3 horas. E aí, quando a prova é muito longa, o que eu faço? Eu mudo a fonte de alimento. Eu não fico tomando só gel ou só a mesma barrinha de proteína. Eu tenho vários alimentos que compõem essa minha alimentação. Inclusive, para variar do doce para o salgado também, porque quem pedala muitas horas sabe que uma hora o doce enjoa, só o gel enjoa. Então, um sanduíche de atum pode entrar no meio. Eu tenho até uma famosa receitinha para Brasil Ride aí, que eu vou compartilhar com vocês, que é um pão com cream cheese, pode usar cream cheese numa Brasil Ride, não tem problema, azeitona e amendoim. E eu coloco lasquinhas de damasco e vou te falar que levanta até defunto no meio do Vietnã. E para depois da prova, eu sempre recomendo uma boa alimentação, faça um bom almoço, um bom jantar, com muitos nutrientes, nada de avacalhar e comer besteira. Eu acho que é importante sim, depois de provas longas, comer um pouco de gordura, pode investir, por exemplo, se você está em forma, você pode investir numa batata frita, alguma coisa assim. Eu faço isso. Mas, por quê? Porque o corpo precisa também absorver um pouco de gordura. Mas você tem que comer saudável, tem que comer os nutrientes que o seu corpo precisa, os anti-inflamatórios. Então, salada com bastante gengibre, beterraba, verduras, arroz, feijão. Dá para comer uma boa carne que vai ter os aminoácidos. E também os suplementos que podem, eu uso. Então, depois de uma prova, o carboidrato, proteína, aminoácidos, BCAA, glutamina, mas eu recomendo sempre que você passe com um nutricionista antes de fazer a ingestão de qualquer suplemento, porque cada um tem uma necessidade individual, pessoal, de acordo com as necessidades do seu corpo. O que mais? E uma informação importante. Ninguém fica doente durante um treino. Você fica doente depois de um treino, depois de uma prova. Então vamos supor que você está numa competição ou num treino e você pega uma friaca, uma chuva que não esperava, você não estava agasalhado, ou até estava, mas esfriou muito. Aí você fala, puta, eu vou ficar doente. Você vai ficar doente se você não se cuidar quando você acabar o treino. Então, quando acaba o treino, é o período mais importante, é crucial para o seu corpo absorver o que você treinou, para o seu corpo digerir, para o seu corpo, como fala, integrar o seu treino. Então, você vai tomar banho, vai se alimentar muito bem, vai descansar se for preciso. Não adianta querer fazer tudo, querer acabar o treino, tomar banho, querer sair, curtir. Às vezes você precisa mesmo descansar se o treino for duro, para o seu corpo assimilar o que você treinou. E aí poder, assim, evoluir e melhorar sua performance. A alimentação do XCO é completamente diferente da alimentação de uma prova de maratona. Começando aqui no XCO, numa prova curta, você vai precisar sempre de um carboidrato muito fácil de digerir, de rápida absorção. E só isso, a prova não dura mais que 1h40, o que você precisa é de isotônico, água e o carboidrato, o açúcar. Numa prova de maratona, que vai durar 3, 4, 5, 6 mais horas, você vai precisar não só inserir proteína, como também vai ser a reposição de sais e a reposição de aminoácidos é importante também. Então, e também tem um detalhe, seu organismo não vai ficar absorvendo o mesmo produto toda hora. Não adianta tomar só gel, uma hora você vai enjoar, aquilo lá não vai mais ser absorvido pelo seu organismo e você vai sofrer, não tem como, né? Você fazer uma prova de maratona sem estar bem alimentado e bem hidratado. Então,
Para uma prova de XCO, a gente utiliza carboidrato de rápida absorção. Para uma prova de XCM, eu gosto de variar bastante os alimentos e eu tenho uma regra de 3 em 3 horas, que é assim: primeira hora eu tomo só água, segunda hora eu coloco carboidrato e terceira hora eu coloco a proteína. E depois eu volto para água, carboidrato e proteína. E eu faço desses ciclos de 3 em 3 horas. Só que cada ciclo eu vario o alimento. Então na primeira hora eu tomo gel e como uma barrinha. Na segunda, quando chega no segundo ciclo de 3 horas, eu coloco um sanduíche no lugar do gel, da barrinha, e coloco outra fonte de carboidrato, por exemplo, um waffle, ou rapadura, ou outro tipo de gel, outro sabor de gel, ou batata doce. Enfim, quando a prova é muito longa, vai para um terceiro ciclo de 3 horas, né, que é raro, mas acontece. E aí eu também tento inserir faço um planejamento do que eu vou comer, testo antes em treino, e eu sempre tento variar ao máximo. Principalmente quando é uma prova de etapas, eu cuido muito do planejamento de alimentação. Eu nunca fico só nos mesmos alimentos, no mesmo gel, na mesma barrinha, porque isso vai enjoar, e isso é uma coisa que eu não quero ter que me preocupar. Eu quero me preocupar com a minha performance, não em ter que lidar com uma má digestão, com enjoo e falta de hidratação. Qual foi seu grande momento de dificuldade durante as provas longas? Seja por problemas mecânicos, fadiga, psicológico abalado. Como você superou? Que conselho você dá para as pessoas buscarem superar-se nesses momentos? Eu vou dar um exemplo para cada situação aí dessa pergunta. Eu tive uma situação de psicológico abalado recentemente numa prova que eu fiz na Suíça, a Elsa Bike Trophy, agora em junho. É uma prova de maratona, válida para o ranking UCI, e foi a primeira vez que eu fiz uma prova de maratona no nível internacional, e foi na preparação para o Mundial. Alinhei com atletas que eu sou fã, Ariane Kleinhaus, a minha colega de equipe Nathalie Schneider, Esther Sus, uma super atleta suíça, entre outras. E quando largou a prova, eu larguei super forte e tentei me manter próxima do grupo dessas meninas, ou de outra, né, da elite feminina. E em determinado momento, depois de uns 10 quilômetros da largada, o grupo foi embora, eu fiquei com mais 2 meninas, e aí fomos indo junto até eu não aguentar andar no ritmo dessas meninas. Eu sobrei e fui indo sozinha, mas eu tinha certeza de que eu tinha sobrado da prova, que a prova inteira tinha me largado para trás. E uns minutos depois, eu fui engolida por um pelotão de homens que me alcançou numa subida, e eu falei: meu Deus, eu tô muito ruim, porque a largada dos amadores, que foi depois da largada da elite, me alcançou e tá me engolindo, e eu fui já ultrapassada por mais de 200 caras, não sei, na minha cabeça, isso tudo na minha cabeça, né? E eu fiz a prova sem desistir, mantive um passo super firme e tava achando que eu tava tendo um dia péssimo, mas continuei sempre firme, sem largar o osso. Fui até ultrapassada por mais 2 meninas que eu falava: nossa, até as amadoras que largaram depois dos meninos amadores chegaram em mim. Nossa, como eu sou fraca. Realmente esse esporte é muito competitivo na Suíça. E disputei posição com essas meninas que eu achava que eram amadoras e até consegui ganhar de volta as posições que eu tinha perdido, mas eu achava que mesmo assim eu tinha ido muito mal. Cruzei a linha de chegada sofrida, cansada, dei tudo que eu tinha naquela prova. Era uma prova de 60 quilômetros, só com trilha, saía de trilha, entrava em outra trilha, subida curta, descida curta, bem o perfil até do Mundial de Maratona que teve esse ano. E, enfim, para minha surpresa, no final da prova, eu descobri que eu tinha ficado em 11º lugar, e que as pessoas que me alcançaram não tinham largado depois, tinham largado junto comigo. Eu que tinha feito uma largada super forte, fui super bem na largada, e o pelotão que eu tava abriu muito desse outro pelotão.
ou seja, eu evoluí pra caramba, eu consegui fazer uma largada junto com a elite, e fiquei com elas por muito tempo. E fiquei ainda em 11º lugar, de um grupo, era um grupo de mais de 30 mulheres. Então, eu achei que eu tinha ido super mal, que eu era uma péssima atleta, e depois descobri que, na verdade, eu tinha feito uma excelente prova, um excelente treino pro Mundial de Maratona. E um exemplo de problema mecânico que eu tive que superar foi no Mundial de Maratona, que a mais ou menos 20 minutos da largada, depois de ter passado a primeira subida da prova, a gente estava na primeira decidão, todo mundo ainda muito junto, a minha corrente caiu, eu tive que parar para colocar a corrente na bike, e ela ainda tinha enrolado de um jeito horrível, eu tive que desenrolar, eu perdi um tempo precioso fazendo isso. Passaram todas as meninas, eu fiquei por último, e eu fiz uma corrida praticamente de recuperação. Então, você imagina como a cabeça não fica quando você se prepara para uma prova e acontece isso com 20 minutos, né? E você tem que manter o foco, você tem que manter sua concentração e tem que ir até o fim. E no final, acho que eu consegui trabalhar isso muito bem na minha cabeça, consegui aproveitar cada oportunidade que eu tive de fazer uma ultrapassagem ou de entrar num grupo, de andar em grupo e guardar energia e fazer ataque. Eu passei mais de 30 mulheres e cheguei no final em 31º lugar. Foi uma colocação excelente para o Brasil, para um primeiro Mundial de Maratona, uma prova com estilo diferente do que eu estava acostumada antes, uma prova com muita trilha, muito sobe e desce, não tinha nenhuma serra longa, tinha muita subida inclinada, e então andar ali no top 30 foi uma coisa que quando caiu a minha corrente eu não achei que fosse acontecer, mas como eu fui com cuidado e com muita consciência, focada em completar a prova da melhor maneira possível, eu consegui retomar todas essas posições e fazer uma prova excelente. Então, se no momento da queda da corrente eu tivesse desistido, eu teria perdido uma oportunidade incrível de ter feito uma excelente prova. E acho que quando você tem problemas em provas longas, enfim, qualquer tipo de prova, é muito importante você fazer a análise, até quando a prova vai bem, é muito importante você acabar a prova e fazer uma análise. O que eu fiz certo? O que eu fiz errado? O que eu preciso mudar para a próxima vez? O que eu aprendo com esse erro ou com esse acerto? E então, essa é uma análise que a gente faz diariamente, e depois de cada prova, depois do Mundial de Maratona, fiz uma análise por que a corrente caiu, depois do Elsa Bike Trophy fiz uma análise por que meu psicológico ficou abalado daquele jeito. Então, sempre tem que ter esse trabalho psicológico, além do treino. Então, recomendo isso para todo mundo. E fora da bike, eu tenho várias atividades profissionais também, como as palestras que eu adoro fazer. Eu faço palestras para grandes e pequenas empresas, para grandes e pequenos grupos, e vocês podem conferir no meu site sobre as palestras. Só para citar alguns temas, eu falo sobre trabalho em equipe, eu falo sobre como atingir seus objetivos, falo sobre uma história de foco e determinação, faço também palestras motivacionais especiais para as mulheres. Então, tá tudo lá no site para vocês conferirem. Além disso, eu também estou na Jovem Pan, na Rádio Jovem Pan, com os boletins para quem está iniciando no esporte. Então, são dicas de bike para principalmente quem começa pedalando na cidade e encontra os primeiros obstáculos. E eu me identifico porque quando eu comecei eu também encontrei alguns obstáculos e estou adorando fazer esses boletins. A gente também tem alguns projetos para outras mídias, para YouTube, para televisão, mas conforme isso for saindo eu vou comunicar para vocês. E eu convido todo mundo para me acompanhar nas redes sociais, no Facebook @viviaventuras, no Instagram @vivianefaveri, no meu site vivifaveri.com.br. E é isso aí. Eu queria agradecer a Bike Tribe pela oportunidade dessa entrevista, compartilhar um pouco mais com vocês sobre a minha história, e eu estou sempre à disposição. Obrigada, gente. Torçam por mim. Fale um pouco sobre os seus planos para esse ano. Quais provas você disputará? Fale sobre os projetos que está dedicando-se. Bom, então, como atleta, o meu foco está 100% no Brasileiro de Maratona, que é dia 28 de agosto, no interior do Rio de Janeiro, em São Fidélis. E eu vou para lá defender com unhas e dentes minha camisa de campeã brasileira. Não vai ser fácil, porque o esporte está a cada ano mais forte, mais fortalecido, com atletas mais preparadas, mas estarei lá.
E a gente também está pensando no ciclo olímpico de 2020 para as Olimpíadas de Tóquio. Esse ano eu já fui uma das atletas pontuadoras para uma possível abertura da segunda vaga olímpica e eu queria pensar em 2020 já com um trabalho mais consistente e desde o começo do ciclo e quem sabe não ser uma das atletas a representar o Brasil lá ou pelo menos ajudar a abrir a segunda vaga que o Brasil nunca teve.